do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, do versículo 9 até o 14. Vocês viram essa situação dramática. O fariseu, que se considera o puro, o santo. E ao mesmo tempo que ele se considera puro e santo, ele faz a comparação entre ele e o pecador. Ele chegou num grau chamado de presunção tão grande que eles se acham intocáveis. É por isso que, por diversas vezes no Evangelho, nós encontramos os fariseus questionando Jesus por estar com os pecadores, porque eles não conviviam com os pecadores, porque eles se achavam que tinham chegado a um grau de santidade que seria muito humilhante para eles ter que se juntar com os pecadores. E nesta situação deste fariseu e o publicano, então o publicano é aquele que é considerado pecador público diante de todas as pessoas. Os fariseus se revestem de uma hipocrisia, se achando melhor do que os outros. Então vocês viram a atitude do fariseu. Ele entra no templo e ali diante de todo mundo, até mesmo para que as pessoas possam vê-los. Vocês se lembram lá no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz que eles gostam de se mostrar, de serem chamados de mestre, gostam de serem chamados de pai, e colocam o jugo nas costas dos outros, eles mesmos não carregam. Então, essa era a atitude deles. Ele chega lá no templo e ele faz a oração: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aí agora ele dita, né? Ele fala o que é que os outros homens são, mostrando o que ele não é. Os homens são ladrões, desonestos, adúlteros. Tá vendo? E aí ele olha o pecador lá, o cobrador de impostos, na verdade, né? Aqui é o cobrador de impostos. Eu tinha falado o publicano, mas é o cobrador de impostos. Ele olha e diz: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha vida. Não sou como este cobrador. Está vendo o desprezo? A situação de
se achar melhor do que o outro. Já o cobrador de impostos, porém, ele ficou à distância. Ele não se sentia digno nem de chegar perto ali do local de oração, onde poderia se dizer que estaria mais próximo de Deus. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Tamanha era a contrição e o reconhecimento daquilo que ele era, um grande pecador. E ele fala: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eis aqui, meus irmãos, uma situação que nós precisamos tomar muito cuidado na nossa caminhada espiritual. É importante notar que o início do Evangelho, Jesus começa dizendo o seguinte. Veja só, estou aqui procurando o Evangelho, aqui achei. Diz que Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, tá vendo? Eles se consideravam tão santos ao ponto de desprezar os pecadores. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, na nossa caminhada espiritual. Na verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos o quanto que nós somos nada. Nós vamos percebendo o quanto que nós somos pecadores. Não é assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu me acho santo, eu me acho melhor do que o outro. Não, quanto mais nós vamos nos aproximando na nossa caminhada, nós vamos vendo a majestade divina, o amor de Deus, nós vamos vendo o quanto que Deus é perfeito. E nós vamos nos deparando com as nossas imperfeições. Mas há aqueles que, porque fazem algumas coisas na igreja, têm algum cargo na igreja, porque acorda cedo para rezar, começa a se comparar com aqueles que não rezam, com aqueles que não têm nada na igreja, e começa a fazer aquele tipo de distinção. Essas pessoas, na verdade, elas não se converteram, elas não mudaram de vida e elas não estão, na verdade, numa vida de santidade, como deveria ser. Ela chegou no grau de presunção. O presunçoso, quem é? É aquele que se acha. Ele se acha que está salvo, ele se acha que ao morrer vai direto para o céu, ele acha que ele é a pessoa que mais agrada a Deus. Esse é o presunçoso. Quantas vezes nós encontramos, infelizmente, irmãos dessas seitas que tem por aí, que eles se comparam com os católicos. Vocês são idólatras. Vocês são isso. Vocês vão para o inferno. Vocês vão por causa disso e por causa daquilo. Isso se chama presunção, orgulho. Orgulho espiritual. A pessoa se acha o tal. Como também nós, católicos, precisamos tomar cuidado com isso também. Ah, porque eu sou católico, eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Claro, eu vou abrir um parênteses aqui para explicar melhor uma coisa. Claro, admitir que realmente nós não caímos mais em determinados pecados, com muita humildade no coração, reconhecendo isso não é orgulho, não é presunção, é uma verdade. Mas é preciso ter sempre a prudência de dizer assim: até agora eu não caí por graça de Deus. Eu poderia ter feito até coisas piores, mas graças a Deus, porque Deus tem me ajudado e eu tenho
contribuído também para a graça de Deus, eu não tenho caído até agora. Mas que Deus me ajude. É o que eu sempre falo aqui para vocês a respeito de São Felipe Neri, que ele, na sua humildade, ele sempre dizia: Senhor, não tire a mão da minha cabeça. Porque se o Senhor tirar a mão da minha cabeça, o Senhor sabe que eu vou pecar, o Senhor sabe que eu vou errar. Ele estava num grau de santidade muito grande, mas ele sabia quem ele era. Esse fariseu, não. Ele se acha o melhor e se compara com o outro. Agora vocês viram a atitude do cobrador de impostos? Bate no peito, reconhece que é pecador e pede perdão. É assim que nós devemos viver a vida nossa de católico. Esse reconhecimento aqui do pecado dele não é uma questão de complexo de inferioridade. Porque aquela pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se acha a pior pessoa da face da terra, nada dá certo na vida dela assim que ela se vive. Não. O cobrador de impostos, ele se reconhece diante de Deus. Ele sabe que diante de Deus ele não é nada. E que se ele está ali até agora, é por pura misericórdia de Deus. É por amor a Deus. E só Deus pode mudar o coração dele. Então ele reconhece: eu não sou nada. Tem piedade de mim, Senhor. E você vê que o homem estava numa atitude de humildade tão grande que ele não se sentia capaz nem de erguer a cabeça para olhar para Deus. Olha só, eu sou pecador sim, Senhor, mas eu vou melhorar. Que o Senhor tenha piedade de mim. Que o Senhor me ajude. Essa era a atitude dele, de reconhecimento. Jesus olha para aquele homem naquela condição e Jesus disse: esse voltou justificado para casa. Porque ele reconheceu diante de Deus o que ele é. O outro não. O outro já estava num grau de se achar até mesmo que ele era Deus, era o perfeito. Eu cobro, ou melhor, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Essa é uma das grandes tentações, meus irmãos, que o demônio quer nos levar. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quanto mais nós formos de Deus, mais devemos nos reconhecer pequeno. Reconhecer que tudo que acontece é por graça do Senhor. Não por nossas próprias forças, não porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, mas é porque com a graça de Deus eu consegui. E aí, ao mesmo tempo, cuidado com a fama, cuidado com a vaidade, o cuidado para não ficar se comparando e se achando melhor do que o outro. Cuidado com os aplausos, porque de repente você fez lá uma pregação, o povo aplaudiu. Cuidado com essas fotos excessivas que muitas vezes a pessoa fica atrás, né? De tirar aquelas fotos porque ela é boa, é demais. Cuidado com aquelas pessoas que vêm contar: olha, eu mudei de vida por causa de você. Isso não faz bem para a alma. Isso leva a alma ao orgulho, à vaidade, à prepotência, a se achar melhor do que os outros. Mais uma vez me lembro da vida de São João Maria Vianney. O demônio começou a tentá-lo.
Ele estava fazendo uma pregação na missa, né? Fazendo a homilia. E lá ele estava assim, dizendo interiormente: hoje essa pregação está maravilhosa. Quando ele acabou a homilia, deu continuidade à missa, encerrou a missa, ele foi para a sacristia. Uma mulher veio, começou a elogiá-lo. Nossa, padre, a sua homilia hoje foi maravilhosa, como tocou os nossos corações. Ele olhou para a mulher e disse: cale a boca, Satanás. Já dei ouvido de você demais lá no púlpito e eu não vou dar ouvido para você aqui agora. Claro, não é que ele estava dizendo que a mulher era o diabo. Ele estava apenas falando que aquele elogio que aquela mulher estava fazendo a ele estava levando ele à vaidade, a se achar melhor do que o outro. Porque ele sabe que é tudo por graça de Deus, ele sabia disso. Então tomemos cuidado. Tem gente que hoje, por causa desses negócios de Instagram, de Facebook e tantas outras coisas, fazem aí as suas lives e tudo, e depois fica lá, dá o seu like, dá isso, dá aquilo. Eu sei que esse tal like que é para dar é para que a evangelização, como o povo diz, chegue a muitas outras pessoas. Mas cuidado com os likes, muito cuidado. É melhor nós caminharmos pelo caminho da humilhação, porque na humilhação nos faz ficar pequenos, do que pela via do elogio. Muito cuidado. É a expressão justamente do evangelho de hoje. O fariseu gosta de like, gosta de aplauso, gosta de mandar vídeos, gosta de mandar mensagens, gosta de ser paparicado e tudo mais. O cobrador de impostos bate no peito e diz: eu não sou nada, eu não sou nada. Como aquela música, né? Eu não sou nada e do pó nasci. Mas tu me amas e morrestes por mim. Mas eu não sou nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz foi por graça de Deus. Um outro exemplo muito característico é de João Batista. Os discípulos de João Batista estavam meio que intrigados porque Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. E aí eles foram falar para João Batista: olha, o mestre lá está batizando mais. E aí João Batista, numa atitude de humildade, ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Tá vendo? Convém que ele cresça e eu diminua. Não permitamos, claro, não vamos ser mal educados na hora que uma pessoa vem elogiar e tudo, mas sempre que as pessoas vierem elogiar você por uma ação que você fez, você diga para a pessoa o seguinte: reze pela minha conversão, reze para eu mudar de vida, porque nós não somos melhores do que ninguém, a salvação nossa está nas mãos de Deus, nós estamos lutando dia após dia. Claro, precisamos ajudar o outro a sair do erro, mas não vamos nos comparar e nos achar melhor do que ninguém. São Paulo dizia que nós devemos achar o outro sempre superior a nós. Então, o outro é melhor. E se até agora perseveramos, é por graça de Deus. Aí depois, quando nós morrermos e tudo, aí quem quiser fazer os elogios e tudo mais, façam, mas por enquanto, cuidado com a presunção. Nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos lutando dia após dia. Sempre que você falar
de alguma coisa que estiver referente aos defeitos dos outros, antes sempre diga assim: eu não sou melhor do que ninguém, estou fazendo isso por obrigação, me ajudem a ser melhor, mas eu não posso deixar também de falar isso. Entendeu? Não deixe a presunção tomar conta. Os humilhados serão exaltados e os últimos serão os primeiros. Estamos nesse mês, nesse tempo de Quaresma. Peçamos então a graça a Deus da humildade, da perseverança e de não nos acharmos melhor do que ninguém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.